Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito comum, né, que envolve aí, sobre qual a melhor área, né, cloud ou banco de dados. Vou falar um pouquinho sobre a minha visão, então fica aqui até o final do vídeo que vocês vão ter realmente um posicionamento muito interessante de como que você pode pensar sobre esses elementos cloud e banco de dados, como eles se relacionam, como que você deve priorizar um ou outro, quando você deve priorizar um ou outro, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Vamos lá, pessoal. Esse é um tema que eu vejo que é uma dúvida muito comum, né, de várias pessoas querendo estudar os elementos que estão aí na moda, né, os elementos realmente que têm mais oportunidades, que têm melhores salários e etc. E cloud e banco de dados realmente são áreas muito quentes hoje, tá? Hoje a gente muito tem se falado, né, alguns anos atrás já, sobre cloud, que tem sido uma tendência muito forte, uma realidade já. Hoje muitas empresas que têm seus workloads ali, que tinham seus workloads, por exemplo, dentro de ambientes on-premise, dentro dos seus data centers, estão levando isso para a nuvem de forma híbrida, utilizando multi-cloud, utilizando alguma cloud específica. Então, tem sido uma realidade. Mas banco de dados também é algo primordial dentro de uma arquitetura de tecnologia, né? Não existe área de tecnologia sem banco de dados. Não existe programação sem banco de dados. Não existe um projeto em cloud, às vezes até pode existir partes, né, desse projeto. O projeto de uma empresa, normalmente, ele é muito crítico, normalmente ele vai ter um banco de dados que também vai estar dentro da nuvem. Então, banco de dados, inclusive, é algo muito importante, inclusive na nuvem, tá? Então, é importante poder ter essa visão sobre o mercado, sobre entender quais são as áreas relevantes, tá? Eu acredito que os dois pontos são primordiais hoje para qualquer profissional de tecnologia, tá? Se você é um profissional que está trabalhando hoje como programador, cara, se você for um programador que você não sabe banco de dados, você vai ter muito problema. Se for um arquiteto cloud que não sabe banco de dados, cara, você pode ter muitos problemas também dentro de uma arquitetura, dentro de um projeto específico, tá? E diversas outras carreiras, né, o tradicional DBA, hoje existem vários cargos que algumas empresas estão nem chamando tanto de DBA, mas Database Engineer, Database Cloud Engineer, DBRE. Então, existem vários termos aí que banco de dados é a chave, é algo muito importante. Então, quando se fala de projetos cloud, cara, banco de dados também é algo muito importante. Inclusive, nas certificações de cloud, dentro da Oracle Cloud, né, você vai ter muitas dessas certificações abordando temas relacionados a banco de dados também, tá? E o que eu costumo dizer hoje, para quem faz parte da nossa comunidade de alunos na DBOCM, né, que quando se fala de banco de dados, né, de um profissional que trabalha em si, especificamente focado em banco de dados, tá? O profissional de banco de dados hoje ele tem que ter conhecimento em cloud. Principalmente o conhecimento básico nas principais, tá? Nos principais players de cloud hoje do mercado. Então, claro, a gente sempre vai focar muitas vezes naquilo que a gente está utilizando mais dentro da empresa que a gente está trabalhando, né? Mas, de fato, o líder de mercado, que seria a AWS, é importante a gente poder entender que é muito importante você ter um conhecimento e uma tecnologia que ela é líder de mercado. Então, quando se fala de cloud, a Amazon é a líder, tá? Mas eu costumo dizer que um cara que trabalha com banco de dados hoje, uma grande empresa, uma grande consultoria, ele tem que saber, pelo menos, o básico do conhecimento das principais clouds que existem hoje no mercado. Amazon, Google Cloud Platform, Azure da Microsoft e a OCI, que é da Oracle Cloud. Tá? Então, eu considero, sim, que hoje o profissional de banco de dados ele precisa ter pelo menos uma base, um conhecimento mínimo desses principais players de cloud. Tá? É algo que eu recomendo, claro, de acordo com a empresa que você está, com o projeto que você está, do que você está sendo envolvido, você vai focar mais em uma ou mais em outra. Tá? Mas a Oracle Cloud tem crescido bastante, tem tido muitas oportunidades quando se fala de cloud, então é uma cloud também que a gente pode destacar nos últimos anos, principalmente quando se fala de banco de dados, né? A Oracle Cloud ele tem muitos benefícios ali quando se fala de banco de dados Oracle, tem diferenciais, tá? Coisas que na AWS você não vai conseguir fazer quando se fala de banco de dados, na hora que você vai conseguir fazer. O Exadata em si, ele é algo que você vai conseguir utilizar exclusivamente na cloud da Oracle, você não vai ter em outras clouds. Então existem features e coisas exclusivas que você vai encontrar quando se fala de banco de dados Oracle, tá?
Então, o que eu considero que seja importante? Você tem que entender essa mentalidade que existe o especialista e o generalista, tá? E quando a gente fala do generalista, não é aquele cara superficial, aquele cara que não sabe nada. Não. O generalista é aquele cara que sabe conversar de fato sobre aquele projeto, que consegue entender, que sabe entender as necessidades, tá? Não necessariamente o cara que já implementou e que vai ser o responsável técnico, especialista para poder resolver algum problema específico, mas o cara que sabe, que entende, de fato. Então, hoje, na área de tecnologia, cada vez mais a gente precisa ser generalista em diversas áreas. Então, eu acredito que o cara que trabalha com banco de dados hoje, ele precisa ser um generalista de cloud, sim. Ele precisa ter esse conhecimento. E ter esse conhecimento, ser generalista em programação, em diversas outras áreas, em BI, em diversas outras áreas que não seja o foco dele de banco de dados, isso vai ser muito importante, isso vai agregar muito. E muitas vezes, depois que você já tem alguma especialização de fato, algo que você escolheu ficar muito bom e que conseguiu ter um reconhecimento, ter uma certificação, é reconhecido pela sua especialização, você pode escolher algumas outras certificações que possam ser, de fato, mais generalistas, tá? Algumas certificações mais básicas, mais introdutórias, tá? Então, estrategicamente, a gente aborda bastante esses elementos dentro da nossa mentoria de carreira. Como que você pode traçar esse próximo nível, né? Então, existem algumas certificações mais generalistas, algumas certificações mais especialistas. Existem algumas áreas que você pode ser um generalista que não precisa nem tirar a certificação, tá? Que eu acredito que hoje, muitas vezes, nem vale a pena, dependendo do caso, tá? Então, muitas vezes eu até falo, cara, será que realmente você precisa? Eu nunca tirei essa certificação desse tema e sempre fui um cara que conseguia, de forma bem generalista, resolver os problemas. Tá? Isso acontece muito até mesmo quando você está falando de um cara que trabalha especificamente com banco de dados, numa empresa que tem vários SGBDs. Cara, qual que você vai ficar muito bom? Só de Oracle hoje, a DBO sempre tem mais de 10 treinamentos. Só de certificações, existem muitas certificações hoje relacionadas a banco de dados. Então, qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo? E a cada 6 meses eu costumo dizer que existe a possibilidade de você crescer bastante dentro da área de tecnologia, se você tiver uma estratégia de carreira, se você tiver um plano estratégico. Tá? Então, ter uma estratégia de carreira é fundamental. Agora, você precisa entender o que você quer ser um especialista, em cloud ou em banco de dados? Eu sei que no começo é muito difícil você ser especialista em alguma coisa logo no início, né? Mas qual área que você quer focar? Qual área que você vê mais oportunidades? Qual área que você realmente está disposto a se aprofundar? Aquilo que você gosta, tá? Aquilo que muitas vezes você tem habilidade. Às vezes, cara, você é um cara que não tem habilidade com programação. Cara, muitas vezes você é um cara um pouco mais de infraestrutura, um pouco mais de cloud, já vai te dar uma alternativa para você que não tem tanto habilidade com programação. Não quer dizer que você não vai saber nada de programação, você pode ser um generalista de programação, tá? Mas o que você vai ser realmente especialista? Tá? Existem vários programadores que eu vejo que muitas vezes não conseguem nem ser generalista em banco de dados, porque não sabem nada de banco de dados. E aí vários projetos dão problema porque o programador não sabe nada de banco de dados. Então esse é um problema muito grande que a gente consegue encontrar dentro das empresas, dentro dos projetos. Agora, quais são as suas características? O cara que trabalha com banco de dados em si, ele precisa saber programar? Não necessariamente. Até na trilha de certificação da Oracle você não precisa ter, de fato, habilidade de programação, de saber PLSQL, por exemplo, para tirar uma certificação do ACP. Você pode tirar um ACP sem estudar PLSQL. Eu nunca fui um especialista em PLSQL, em programação dentro do banco de dados. Sempre fui um generalista em PLSQL. Tinha conceitos, sabia conversar com as pessoas, mas o que eu me especializei foi realmente nessa parte de administração, nessa parte mais de infraestrutura ali na camada de banco de dados, onde eu trabalhei muitos anos com Exadata, com migrações e muito mais, mas dificilmente eu entrava dentro de um código para poder programar dentro do banco de dados. Dificilmente. Tá? Então você precisa entender o que você quer ser um especialista, o que você quer ser um generalista. E na área de tecnologia, é importante você entender quais são as suas habilidades. O que você gosta? O que você gosta, faz todo dia e fica muito bom. E não pensar também só na grana, né? Tudo bem, a grana é importante. Eu vou estudar uma tecnologia que nem é utilizada mais. Eu vou estudar COBOL. Cara, é uma tecnologia que cada vez mais está em desuso. Então, é importante se entender também quais são as áreas mais reconhecidas estrategicamente para poder escolher. Mas se você não está fazendo o que você gosta, cara, dificilmente você vai conseguir
evoluir. Então existem alguns pilares de realmente você conseguir ter uma paixão, uma habilidade e também a questão do reconhecimento, do dinheiro, né? Qual área realmente está sendo uma área promissora, tá? E é exatamente esses elementos que a gente consegue estar ajudando vocês dentro da nossa mentoria de carreira. Como que você pode escolher se para você é mais interessante cloud, se para você é melhor banco de dados, se de acordo com as suas características, cara, vai ter cara que eu vou chegar e falar, cara, melhor você focar em cloud. No seu caso, eu focaria em cloud. E tá tudo bem. Mas, se algumas pessoas ainda não têm esse total certeza do que quer, tá nesse momento de decisão, quer entender um pouquinho de como você pode realmente entrar no mercado e depois até migrar de área, tudo bem. O banco de dados é uma área muito interessante, mesmo para você conseguir entrar no mercado. É onde tem muitas oportunidades, bons salários, a base ali para diversas carreiras, e com certeza vai ser um conhecimento útil, nem que você seja um generalista depois, um arquiteto de cloud e depois um generalista em banco de dados. Tá? Isso pode ser muito interessante estrategicamente. Mas todas essas estratégias, cara, a gente aborda na nossa mentoria de carreira. Se você quer a minha ajuda, cara, deixa um comentário aqui embaixo, que a gente pode marcar aí. A gente tem feito várias sessões estratégicas de carreira, que a gente fala um pouquinho sobre os elementos da nossa mentoria, sobre os programas que a gente tem, como que a gente pode te preparar para uma certificação, como que você pode se preparar para o seu próximo nível na área de tecnologia. Lembrando, pessoal, que todas as semanas está rolando eventos aí, aqui, Masterclass, para poder te ajudar nesse próximo nível. Então, essa semana está acontecendo uma Masterclass relacionada à performance tuning, que é um tema primordial ali, que mesmo como generalista, cara, é importante que você veja esse tema, entenda de fato e veja como que você pode estar ajudando em temas relacionados à performance de banco de dados, performance das aplicações, performance dentro da área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, dá um like, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!